Bom, agora eu vou, que nem eu estava falando, eu fiz aqui de uma maneira um pouco mais difícil, eu vou fazer um truquezinho aqui para ficar mais fácil. Eu vou simplificar mais ainda esse cara. Eu posso separar isso como sendo 2x à quarta sobre x ao cubo, menos 2 sobre x ao cubo. Consequentemente, eu vou ter aqui de 2x menos 2 sobre x ao cubo, certo? Agora fica bem fácil de calcular essa derivada, porque vai dar 2. Bom, esse termo aqui, eu poderia ter escrito ele como sendo 2x elevado a menos 3, certo? Então fica 2 mais 6x elevado a menos 3 com menos 1, menos 4. Então é esse cara aqui. Ou seja, vai ser igual a 2 mais 6 sobre x a menos 4. Desculpa, a quarta. Aí, todo mundo sabe que 1 sobre x a quarta é sempre maior ou igual que zero, desde que o x não seja zero. Em particular, se eu multiplicar por um número positivo, que é o 6, continua sendo maior ou igual que zero. Então, essa grandeza acima é maior ou igual do que 2 mais zero, que é 2. 2 é um número estritamente maior do que zero. Então, com isso, você vê que a tua concavidade sempre é para cima, porque a derivada segunda é sempre positiva. Aí, vamos lá comigo, pessoal. Quero ver se vocês se lembram da aula passada. Passada não, aula retrasada. Como que vai ficar o estudo do sinal da F duas linhas? Como que é? Eu venho aqui e falo, F duas linhas é positiva. Então a concavidade é para cima em toda a reta. É desse jeito? É desse jeito? Tá certo isso que eu falei? Vocês estão comigo, pessoal? Estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Joia. E aí, tá certo o que eu escrevi? Tá certo o que eu escrevi? A concavidade vai. Você pode colocar aqui, ó, concavidade para cima em R. Tá certo isso? Não, tá errado. Por quê? Você sempre tem que tomar cuidado com o domínio. Você sabe que o zero não está no domínio. Então você sempre tem que tirar o zero quando você for fazer essas brincadeirinhas, certo? Lógico, para trás do zero é positivo, para frente do zero é positivo. E daí então você vai ter uma concavidade para cima aqui e uma concavidade para cima aqui, tá bom? Muito bem. Agora eu vou fazer aquela coisa de brincar, de juntar tudo. Então, eu vou pegar essa tabela aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Então, eu sei que vou juntar as duas tabelas. Ó, vou colocar aqui então. Então, aqui é o, lembrando, são os pontos menos 1, 0 e 1. Então, você tem aqui, ó, a concavidade para cima antes do zero. Concavidade para baixo depois do zero. Consequentemente, descendo concavidade para cima, faz um movimento assim. Crescendo concavidade para cima, faz um movimento assim. Decrescendo concavidade para baixo, não, é sempre concavidade para cima, desculpa. Sempre concavidade para cima.
né? Que é o que está aqui, né? Aqui, ó, sempre com cavidade para cima. Então, vai ser assim e assim. Desta maneira, você vê que o teu gráfico tem um formato assim, ó. Pá, pá. Só que você tem um problema no zero. Vamos dizer que aqui é no zero. Qual que é o problema? Que você precisa se decidir como que acontece. Ô, professor, Diga. o menino ali falou que não entendeu muito bem. Não, já entendi. Entendeu? Já. Beleza. Ótimo. Então, é o seguinte. Você tem aqui, ó. Desse jeito. Só que você tem que decidir o que acontece quando você vai se aproximar do zero. Porque poderia acontecer, por exemplo, deles se encontrarem aqui, ó. Pumba. Ó, limites laterais se encontram nesse ponto. Ou poderia acontecer de esse aqui vai para o infinito e esse aqui vai para o infinito. E você tem uma assíntota vertical. Você também poderia acontecer de ter esse vai para o infinito e esse aqui se encontra aqui. Então, o que eu preciso saber? Preciso saber em qual desses três casos eu estou. Como que eu vou saber em qual desses três casos eu estou? Ou pode ter outros casos. Mas o que vai me dar a certeza de qual desses casos eu estou? É aplicando os limites laterais da f de x com x indo a zero, tá bom? Então, agora eu vou calcular o item D. Vou fazer o item D, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, vocês vejam aqui a importância desse item D, porque ele vai me fazer decidir em qual desses casos eu estou. Item D. Então, eu vou agora, note que 0 não está no domínio da f. E agora você vai calcular o limite de x indo a zero. Aqui eu vou fazer direto, mas o correto, de fato, é fazer primeiro o limite à direita e depois à esquerda. Bom, então você vai ter que calcular o limite de x à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado. Quanto que vai dar esse limite? O que eu vou fazer aqui? Que nem eu já falei, já fiz antes, né? Você pode separar essa fração em duas. X à quarta sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Consequentemente, esse cara vai dar o limite de x indo a zero, do x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Aí você observa o seguinte, quando o x vai a zero, esse termo vai para zero. Quando o x vai a zero, esse termo aqui vai para mais infinito. Uma coisa indo a zero, mais uma coisa indo para mais infinito, nós já estudamos isso. Esse limite vai para mais infinito. Tá bom? Então, você vai ter uma assíntota vertical no zero, certo? Então, você sabe que o teu gráfico vai fazer uma coisa assim, ó. Já posso começar a esboçar o gráfico, ó. Vai fazer uma coisa assim, ó. Vem aqui para cá assim. E vem para cá assim, ó. Certo? Lembrando que está indo lá para o infinito aqui, certo? Porque o zero está fazendo o papel de uma assíntota vertical. Agora, falta eu decidir, ver se de fato é desse jeito ou se essas parábolas, pode ser que elas se cruzem com os eixos, com o eixo vertical, no horizontal. Pode ser que esteja uma coisa assim, certo? Como que eu vou fazer isso? Para descobrir isso, eu vou ter que calcular as raízes, certo? Muito bem. Antes tem o item E. O item E não se aplica. Por que não se aplica? Porque eu sei que a minha função já é contínua em todo mundo, exceto no zero. Mas, ó, o que eu quero também que fique claro, o item D e o item E são exatamente a mesma coisa, tá? Na verdade, tem até o próprio livro do Guidorizi, ele deixa o item E como sendo um subcaso do item D, tá? O item E, ele é meio artificial, geralmente. Pois F é contínua em R, exceto pela origem.
Muito bem. Agora eu vou fazer o item F, que é calcular. Ah, faltou um item, né? Além das raízes, eu falei das raízes, mas faltou eu ver o comportamento indo para mais infinito e indo para menos infinito. Nesse aqui, eu observo o seguinte. Limite de x indo a mais infinito da minha f de x. Quanto que vai ser? Vai ser o limite de x indo a mais infinito. Eu já mostrei antes, né, que a nossa f de x, eu posso escrever ela como x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, quando o x vai para mais infinito, esse termo vai para mais infinito e esse termo vai para zero. Ora, uma coisa que vai para mais infinito mais uma coisa que vai para zero, isso vai para mais infinito, certo? E para o menos infinito, totalmente igual. Só trocando aonde tem mais infinito e colocando menos infinito. Certo? Agora, dá mais infinito. Mas eu quero ainda que vocês observem mais uma coisa. Essa função, ela é muito bacana. Por quê? Porque, né? Você observa, é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, você pode observar o seguinte. Eu vou fazer aqui um item extra, só para a gente ter mais ideia ainda de como que é o gráfico. Você observa que se você calcular o limite de x indo a mais infinito da f de x menos x ao quadrado, isso daqui, bom, a tua f não é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? Então, isso aqui vai ser o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado. E esse limite dá zero. A mesma coisa se você for para menos infinito. Por que é legal isso? Por que é legal isso, pessoal? Mais do que você ter ela indo para mais infinito, quando x vai para mais infinito ou para menos infinito, você tem que a diferença da tua função f com a x ao quadrado, ela vai para zero. O que isso te dá a impressão? Te dá a impressão que a f de x, ela está se aproximando do x ao quadrado quando o x é grandão. Vamos colocar aqui, ó. O que quer dizer grandão? Quando o x está indo para o mais infinito. E a f de x está se aproximando da x ao quadrado quando o x é bem negativo, vamos colocar. O que quer dizer isso? Isso aqui é tudo heurístico, tá? Quer dizer que acontece isso quando o x vai para menos infinito. Na verdade, verdadeira, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu vier aqui e desenhar a parábola, a minha função, ela está se aproximando da parábola. Lembrando que o gráfico da minha função fazia uma coisa assim, ó. Ó, aqui tem o eixo. Vamos colocar o eixo aqui, por exemplo. Ó. Então, o gráfico da minha função faz uma coisa mais ou menos assim. Se aproximando da parábola, certo? Veja só que legal. Deixa eu apagar aqui que ficou feiozinho. Ó, se aproximando aqui. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, certo? Certo. Agora, para terminar, eu preciso ver a questão das raízes. Eu ainda estou achando essa folha da esquerda ruim. Eu vou desenhar ela um pouco melhor. Certo. Agora, eu tenho que estudar a questão das raízes. Então, por último, o item H, eu observo o seguinte, desculpa, é o item FG. No item G, eu observo que a minha f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado,
ela é, de novo, 1 sobre x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, isso daqui é maior ou igual do que x ao quadrado. E x ao quadrado é maior do que zero, estritamente maior do que zero, quando eu estou com o x é diferente de zero. Então, na verdade, o que acontece é que essa função não possui zeros, certo? Então, agora eu vou calcular o gráfico dela. Como que eu faço para calcular o gráfico dela? E eu não e antes que alguém me pergunte, professor, mas por que você não calculou o f do zero? Porque o zero não está no domínio. Então, f de zero não está definido. Certo? Agora eu vou terminar de calcular esse gráfico. Então, eu vou colocar aqui o eixo do x. Ó. Deixa eu melhorar isso daqui. E está feito. Esse é o gráfico da tua função. Tá bom? Não toca no zero, é o que está em azul. O que está em azul é o gráfico da tua função. Certo? Os eixos, eu vou deixar os eixos e essa parábola que faz um papel de assíntota, eu deixo em verde. Joia? Então, esse é o gráfico da tua função. Bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Esse é um exemplo muito bonito. Bom, agora eu vou colocar um exemplo para vocês pensarem enquanto eu faço a chamada. Beleza. Exemplo. Esboce o gráfico de f de x igual a 4x mais 5 dividido por x ao quadrado menos 1. Certo? Esboce o gráfico disso. Enquanto eu faço a chamada. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a chamada. Eu acho que o sistema da UFAL está fora do ar. Então todo mundo tem presença hoje. Se o sistema da UFAL está fora do ar, todo mundo tem presença. Jóia. Então vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente fechar essa aula. Então, primeira coisa que eu faço. O que é que eu faço, pessoal? Primeira coisa. Explicitar o domínio. Domínio, exatamente. Quem que é o domínio da f? O domínio da f são todos os x pertencentes aos reais, desde que esse denominador não seja nulo. Ou seja, quando x ao quadrado menos 1 é diferente de zero. Agora, vejam comigo, quem são os x tais que x ao quadrado menos 1 é igual a zero? Bom, isso aqui acontece se e somente c, x ao quadrado é igual a 1. Isso acontece se e somente c, o x é igual a 1 ou o x é igual a menos 1. Então, o domínio da tua função são os reais, exceto pelo menos 1 e o 1, certo? Muito bem, achei o domínio. O domínio é menos 1 e 1. Agora, eu vou calcular o crescimento. Para calcular o crescimento, eu preciso estudar o sinal da derivada. Então, eu vou fazer a f'. Acho que eu vou colocar na próxima página, para caber tudo numa página só.
Então, agora eu vou B, crescimento e decrescimento. Decrescimento de F. Para isso, eu tenho que calcular a derivada da F. Quem é a derivada da F? Lembrando, a minha F é esse 4x mais 5 dividido por x ao quadrado menos 1. A derivada disso. Bom, eu vou fazer aqui para a gente ganhar tempo, porque a gente está com o tempo já meio apertado. Vou colocar aqui direto. 4x menos 4x ao quadrado menos 10x menos 4 dividido por x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Certo? Agora, eu tenho que estudar o sinal disso. Para estudar o sinal disso, eu vou ter que estudar o sinal do menos 4x ao quadrado menos 10x menos 4 e o sinal do x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Estudando o sinal desses dois, eu vou ter o sinal da f' de x. Bom, mas daí eu observo quem é o gráfico de y igual a menos 4x ao quadrado menos 10x menos 4. Bom, uma coisa que você pode fazer é observar que isso daqui é a mesma coisa que menos 2 vezes x ao quadrado mais 5x mais 2. Aí, isso, tem um 2 aqui. Aí você pode fazer soma e produto, Bhaskara, o que for, e ver que isso daqui vai dar menos 2, x mais 2, 2x mais 1. Consequentemente, o gráfico dessa parábola vai ser concavidade para baixo e vai interceptar. Quais são as raízes, né? São o menos 2 e o menos 1 sobre 2. Certo? Então, o que vai estar jogando o sinal é o menos 2 e o menos 1 sobre 2, porque antes do menos 2 eu sou negativo, entre o menos 2 e o menos meio eu sou positivo, e após o menos meio eu sou negativo, certo? Então, eu venho, agora eu vou colocar aquele eixozinho. Colocando aqui o eixozinho, eu boto os pontos que eu quero estudar, que são os pontos menos 2 e menos meio. Então, o que eu vou fazer aqui? Negativo, positivo, negativo. O x ao quadrado menos 1 ao quadrado é sempre positivo, porque todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Certo? Tá tudo certo aqui, pessoal? Ou não? Tem um erro aqui. Qual é o erro? É o erro que eu sempre estou chamando a atenção para vocês. Ó. Se o menos 1 e o 1 não estão no domínio, então não posso esquecer deles, certo? Então, eu preciso colocar aqui o meu menos 1 e aqui eu preciso colocar o 1, certo? Muito bem, então de novo. Atrás do menos 2 é negativo, entre o menos 2 e o menos meio é positivo, para frente do menos meio é negativo. Aqui é sempre positivo. Aí, menos com mais, menos, mais com mais, mais com mais, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Consequentemente, o movimento da sua F vai ser decrescente aqui, crescente, crescente, decrescente, crescente. Certo? Decrescente no último, não, professor. Opa! Decrescente, obrigado. Obrigado. Agora, eu vou calcular a derivada segunda.
Aí eu venho e calculo a derivada segunda. A derivada segunda, eu vou deixar de tarefa para vocês calcularem. Vai dar x ao quadrado menos 1. Ó, só para vocês saberem, eu fiz, tá? Ah, vocês não estão vendo minha câmera. Deixa eu habilitar minha câmera para vocês verem. Ó, eu fiz. Não sei se está dando para ver, mas eu fiz. Eu só estou ocultando para ganhar tempo, porque a gente só tem mais 5 minutos de aula. Certo. Por que eu estou falando isso? Porque na prova vocês deverão fazer. Não vão copiar de nenhum lugar. Ou pagar para alguém fazer toda a prova também. É uma puta perda de tempo, desperdício, né? Bom, não precisamos voltar mais nesse assunto, que isso é coisa de gente... Bom, enfim. Seguindo. Agora, então vai dar isso. Essa é a derivada segunda. Essa é a derivada segunda. Agora, eu quero calcular os zeros dessa minha... Eu quero calcular os zeros dessa minha função, certo? É um exercício do livro, vou falar para vocês. Vocês vão ter que calcular o sinal de cada um desses termos. Aí é um exercício do livro. Vou colocar aqui o exercício do livro. Exercício. Se você chamar g de x essa parcela aqui, esse polinômio cúbico, então essa função g, na verdade, deixa eu escrever assim, g de x possui uma única raiz. Aqui você faz isso daqui usando o teorema do valor intermediário, aquele estudo do crescimento da função, que nem a gente já fez antes, tá? Então, você vai ter uma única raiz, que você vai chamar ela de A. E você consegue garantir que esse A está no intervalo de menos 3 até menos 2, aberto. Além disso, você sabe que a tua função g de x, que é esse polinômio cúbico, ele é maior do que zero quando x é maior do que a, e ele é menor do que zero quando x é menor do que zero, tá bom? Agora você vem e calcula a tabelinha do sinal da F duas linhas. Então, quem vai estar sendo fundamental para o sinal da F duas linhas? É o x ao quadrado menos 1, é o x ao quadrado menos 1 a quarta, e esse polinômio ao cúbico, que eu chamei ele de g de x. Aí eu venho aqui e vou colocar agora os eixos. Lembrando que eu sempre tenho que colocar o menos 1 e o 1, porque eles não estão no domínio, certo? Peraí, que eu fiz esse negócio grande demais, tô achando. É grande, mas não precisa ser tão grande. Eita. Grande, mas não precisa ser tanto. Aqui. Acho que assim tá bom. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, o meu menos 1 aqui, o 1 aqui. O que mais que eu preciso? Certo? Eu acho que eu coloquei demais. E o A? Não, tá grande demais.
Então, você tem aqui o A está para trás do menos 2. Então, o A está antes do menos 1. Então, você tem aqui A, menos 1 e 1. Então, já vamos colocar aqui os sinais do A, né? Para trás do A, eu sou negativo. Para frente do A, eu sou positivo. Sinais da G. Agora, o x ao quadrado menos 1. Isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, né? Que bate... Aqui ficou feio demais. Deixa eu só dar uma corrigida. Ele bate aqui no menos 1 e no 1. Então, aqui é positivo, negativo, positivo. Então, você vai ficar aqui, ó. Antes do menos 1 é positivo. Entre o menos 1 e 1 é negativo. Depois, positivo. Elevado à quarta é sempre positivo. Então, como que vai ficar a concavidade da tua função? Desculpa. Agora, o sinal da F duas linhas. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais. Agora, sim, a concavidade da F. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tá bom? Muito bem. Essa é a concavidade. Lembrando que depois você tem que juntar, né? Estudar a concavidade junto com o crescimento. É o apropriado. Mas como a gente está com pouco tempo, eu vou já avançar aqui. Vou deixar para vocês completarem os detalhes. Depois eu venho no item D. No item D, eu calculo o limite dos pontos que não estão no domínio. Eu sei que o menos 1 e o 1 não pertencem ao domínio. Por isso, eu venho e calculo o limite de x indo a 1 à direita da f de x. E eu vejo que isso dá mais infinito. Deixar para vocês. Depois, eu calculo o limite da x indo a 1 à esquerda. Eu vejo que isso dá menos infinito. Depois, eu calculo o limite de x indo a menos 1 à direita. Eu vejo que dá menos infinito. E, por fim, eu calculo o limite de x indo a menos 1 à esquerda. E eu vejo que isso dá mais infinito. Certo? Muito bem. O item E não se aplica, porque não tem um ponto que está no domínio e não é contínuo. E no item F, eu vou calcular o limite indo para o infinito. Então, vem e calculo o limite de x indo a mais infinito da f de x. Ou seja, quem que é a minha f? A minha f é a função 4x mais 5, dividido por x ao quadrado menos 1, certo? Essa é a minha f. E daí, o limite disso vai dar o quê? Você pode, por exemplo, aplicar L'Hopital. A de cima e a de baixo vão para o infinito. Então, você aplica L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, você teria limite de x indo a mais infinito do que? De 4 sobre 2x. E esse daqui vai para zero. Mesmo de maneira totalmente análoga, você pode calcular o limite de x indo a menos infinito da f de x e ver que ele também está zero. Bom, aí, para terminar, falta calcular as raízes. Quando é que 4x mais 5 dividido por x ao quadrado mais 1 é igual a zero? Bom, isso aqui acontece, 6 somente C. O 4x mais 5 é igual a zero, e isso acontece, 6 somente C. O x é igual a menos 5 sobre 4. E por fim, eu preciso também calcular o f do zero, que vai ser 4 vezes 1 mais 5, vezes 0, mais 0 ao quadrado mais 1, que dá
Oxi, tá certo isso? Ah, era -1 embaixo. Aqui é -1. Copiei errado. Então, vai dar 5 sobre -1, que dá -5, certo? Muito bem. Aí, agora é só juntar tudo. Já estamos terminando. Eu vou já desenhar o gráfico e deixo para ser mais rápido. Eu vou desenhar o gráfico e deixo para explicar os elementos que nós fizemos no final. Então, o gráfico vai ter um formato mais ou menos assim. Você tem uma assíntota no -1, uma assíntota no 1 vertical. Você viu que o teu gráfico faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vem se aproximando do zero aqui, ó, no menos infinito. Então, no menos infinito ele vem assim, ó, se aproximando do zero. Ó. Mas tem com essa concavidade para baixo. Mas tem um momento que ele muda de concavidade e começa a fazer isso, ó. Decrescente. Qual que é esse momento que ele muda a concavidade? Foi aquele que a gente viu, né? O ponto A. Aí tem um momento que ele está decrescendo e daí ele passa a crescer. Aí ele cresce. E vai ter um momento que ele vai cruzar aqui o eixo do X, que é esse menos 5 sobre 4. Aí ele cruza aqui e ele vai pegar indo até o mais infinito aqui, certo? Essa é um pedaço. Outro pedaço, ele faz uma coisa assim, ó. Ele vem aqui no menos infinito, ó. Aí ele muda o crescimento e faz isso, certo? Ó, do -1 até o 1, concavidade, ó. Do -1 até 1, concavidade para baixo. Lembrando que ele cresce do -1 até o menos meio e decresce do menos meio até 1. Então, aqui, ó. Esse ponto que ele passou a decrescer é o menos meio, tá bom? Muito bem. E você tem essa outra folha que ele faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele veio para mais infinito aqui e depois ele vai se aproximar do zero, certo? Então, basicamente, esse é o esboço do gráfico, certo? Observe que nós usamos todos os elementos aqui. E esse gráfico, ele é interessante porque, bom, crescimento e concavidade, todo mundo já sabia a importância, raízes, o f do zero também, todo mundo já sabia a importância. E esse daqui, ele é legal porque ele tem assíntotas verticais. Quem são as assíntotas verticais? Essas duas retas aqui, ó, a reta x igual a 1 e a x igual a -1 são assíntotas verticais. Por quê? Por causa desse movimento aqui, ó. Ele está se aproximando dessa reta aqui, ó. Está se aproximando dessa reta aqui. Está se aproximando dessa reta aqui. Está se aproximando dessa reta aqui, ó. Certo? Então, por isso são assíntotas verticais. E você tem assíntotas horizontais, ó. O x igual a 0 é assíntota horizontal. Por quê? Porque, olha só, ele está se aproximando dessa reta y igual a 0. Aqui também, assíntota, observe. Por quê? Porque está se aproximando dessa reta aqui, tá bom? Então, tá joia, pessoal. Vou parar a nossa aula por aqui, certo? Aí, na próxima aula, eu vou fazer mais um exemplo de gráfico. Vamos ver se a gente faz mais algum exemplo de gráfico. E também na próxima aula eu quero falar de máximos e mínimos, que são os assuntos mais importantes, então. Vejam,
Vejam que nós estamos usando quase todo o curso. Vejam, na aula de hoje, você tem todo o curso quase aqui. Você tem limite num ponto, limite no infinito, você tem teorema do valor intermediário, teorema do valor médio, crescimento utilizando a primeira derivada, concavidade utilizando a segunda derivada, tudo, técnicas de derivação, quase tudo que nós vimos no curso está sendo aplicado agora para o esboço do gráfico, certo? Então, é isso, galera. Provável, Kennedy, provável, na terça-feira. Se o meu planejamento der certo, na terça-feira. Então tá bom, pessoal. Então na próxima aula nós veremos os máximos e mínimos. Aguardo vocês para ela, na quinta-feira. Obrigado pela presença. E se alguém quiser tirar alguma dúvida após a gravação, pode ficar. Até mais. Tchau, tchau.